Que bom, obrigada pela oportunidade sempre de nos sentarmos aqui, hoje num dia um bocadinho menos provável, que é a sexta-feira, e que tantos de nós estão em movimento para os fins de semana, etc. Não importa, estamos aqui e estamos muito bem acompanhados. Então, bom, sentamos depois de um mês lunar um tanto intenso, como tem sido o mês de Escorpião. Creio que um bocadinho por todo lado temos sentido esta ativação e esta intensidade. Sentamos também com um bocadinho de antecedência, uma vez que esta nossa lua nova só vai acontecer na madrugada do próximo domingo. Então, desta volta, com algum tempo para prepararmos, para os que não puderem estar presentes, para podermos também ouvir, para podermos também refletir, que é algo que nos está a ser pedido de fundo desta lunação. E vou querer começar. Ontem procurei e não a encontrei, hoje desviei um livro e encontrei aqui a nossa querida grande invocação. E vou querer começar por nos sintonizar com a mensagem desta oração. Se quiserem centrar-se, fechar um pouco os olhos, respirar, vamos refletir nas palavras da grande invocação. E que diz assim: desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, possa Cristo retornar à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as fracas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Oh. 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 E que assim seja, assim é. Obrigada pela permissão para começarmos desta forma. Não podia deixar de ser, estamos a falar da Lua Nova de Sagitário, que nos vai trazer, como eu, de certa forma, chamei a esta Lua Nova, provas de fogo, e que, de certa maneira, invoca o poder da energia de Sagitário, os processos da energia de Sagitário, e para quem pôde ouvir a música que nos acolheu, e que o Pedro tão magicamente escolheu para este início, ela transbordava uma qualidade muito, muito particular e bonita do fogo, que é a alegria, que é de certa forma, e talvez tenha sido, não digo talvez tenha sido a primeira vez que eu ouvi uma música que fala de cura, de medicina, e que lhe senti o pulso não da dor, não do peso associado aos nossos processos de cura, mas da alegria e da força e da energia e da alegria presente em tudo. Então, de certa forma, isto para invocar um pouco a energia de Sagitário, que nos estimula, entusiasma, ativa, recorda da alegria que podemos
e devemos transportar ao caminhar o nosso caminho, ainda que seja um caminho de pedras, porque todos nós caminhamos um caminho de pedras nesta jornada de aperfeiçoamento, nesta jornada de crescimento. É com as nossas pedras que estamos a lidar, é com as nossas pedras que estamos a criar um castelo, a construir uma catedral. Então, de certa forma, foi um bonito momento musical e por isso te agradeço também, Pedro, e é uma alegria também ter-te aqui connosco hoje. Já tínhamos saudades. Esta recepção musical que tivemos, que nos recorda que apesar das dores do caminho, apesar do esforço e da dureza da caminhada, umas vezes mais, outras vezes menos, é importante que a façamos com alegria, com entrega, com devoção, com presença. Então, com esta sintonização e à medida que vos vejo chegar também e que vos acolho aqui deste lado, vou-vos pedir permissão para partilhar convosco o mapa desta lua nova e para podermos circular as mensagens, os insights, os highlights que possam chegar e surgir nesta nossa conversa. Então, aqui estamos nós a partilhar o mapa da nossa lunação. Vamos pô-lo grandinho para podermos ver bem. Então esta lunação vai acontecer, vamos ver se isto corre bem, que apesar de ter estado o dia todo aqui a aprimorar a minha ferramenta de trabalho, ainda não está perfeito, nunca é perfeito, não é? Então esta primeira fase do ciclo, este mês lunar, inicia no próximo dia 1, domingo, aqui para nós, na madrugada, às 6h21 da manhã. Então vamos ter para Portugal, para a hora de Lisboa, vamos ter ascendente escorpião nesta lunação. E uma das reflexões ou dos primeiros gatilhos que surge e que desperta a nossa atenção aqui deste lado e o nosso olhar é que esta lua nova acontece, claro está, no signo de Sagitário, numa oposição com o planeta que a rege, que é Júpiter, e que neste momento nos céus faz o seu trânsito por Gêmeos, ao passo que também temos Mercúrio aqui deste lado, juntinho a esta lua nova, Mercúrio que rege Gêmeos, onde está Júpiter, que também está em Sagitário. Então, quando olhamos para este mapa, uma das coisas que nos salta é que a qualidade do fogo está muito presente, mas de certa forma temos desafios, ou temos oportunidades, ou temos uma espécie de uma confrontação entre tudo aquilo que Júpiter representa na nossa experiência, na nossa vida, e tudo aquilo que é representado pelo signo de Sagitário e por Mercúrio, neste caso, que faz a oposição também, e esta mais direta, mais intensa, com Mercúrio, e que vai fazer ao longo dos próximos tempos, porque ambos, quer Júpiter, quer Mercúrio, estão num processo de retrogradação. E o que é um processo de retrogradação para aqueles que não acompanham a astrologia? É um processo de grande revisão e de abrandamento, vamos dizer assim, de interiorização daquilo que estes dois corpos celestes representam na linguagem astrológica e nas nossas experiências e na nossa vida. E quando pensamos entre Mercúrio e Júpiter, assim, numa primeira nota, numa primeira reflexão, o que nos surge é que os processos de nos relacionarmos com a vida à nossa volta e a forma como nos comunicamos com a vida e como circulamos e dançamos pela vida, e a forma como pensamos a vida e a forma como pensamos, é a palavra, a forma como pensamos a vida e o sentido e a direção e o propósito e a via do crescimento e da evolução das nossas vidas estão num momento de confrontação e estão num momento de ativação, eu vou dizer, de conflito, porque uma oposição é sempre um aspecto tenso, é sempre um aspecto que nos traz
a necessidade de objetivarmos duas realidades à partida diferentes e de fazermos pontes e de ativarmos uma espécie de via de comunicação, via de integração disso que é representado por por esses dois arquétipos, por essas duas qualidades, por esses dois planetas. Então, de uma forma muito simples, podemos dizer que Mercúrio rege tudo o que são os processos de nos comunicarmos com o exterior, é a via pela qual expressamos os nossos pensamentos, é a via pela qual interagimos e fazemos pontes com os outros, é a via pela qual fazemos os nossos processos de aprendizagem, é o planeta que rege a circulação e a comunicação de tudo o que pomos para fora de nós. É por isso que é tão chato à partida para as vidinhas triviais, para a vida horizontal, quando Mercúrio faz a sua retrogradação, e ele vai estar a fazê-la, começou esta semana, não é? Começou na terça-feira, na transição de segunda para terça. Então é tão chato para as nossas vidinhas corridas e eu vou dizer horizontais, práticas do dia a dia, porque, de certa maneira, cria um fluxo contrário de energia àquilo que é o modus operandi habitual da energia de Mercúrio, que é para fora, que é tagarela, que é um excesso de palavras, que é o estarmos em constante atividade mental ou verbal, ou que é o contrário, que é a antítese, não é? Que é o contrário do silêncio. Então, nós estamos habituados a lidar com as nossas mentes barulhentas, e estou a generalizar, claro, mas habitualmente estamos mais familiarizados com o barulho, com o frenesim, com a atividade, com o corre-corre, e temos alguma dificuldade até aqui nesta parte, não é? Eu principalmente reconheço isto em mim e não sei até que ponto o estou a projetar também para fora, não é? Mas temos alguma dificuldade de ficar vazios, de ficar em silêncio, de sermos vasos contentores e receptores para algo que nos transcende, e para isso nós precisamos de estar vazios, nós precisamos de estar abertos, nós precisamos de estar receptivos, nós precisamos de fazer silêncio. E Mercúrio, no seu modo habitual de lidar e na sua expressão comum, naquilo que é o habitual da maioria das massas, não é? É a atividade constante e contínua, é o ter que estar sempre a fazer, a pensar, a dizer, é o não saber silenciar. E, pelo contrário, o signo onde Mercúrio está, Sagitário, é um signo de contemplação e é um signo de, eu vou dizer, de foco. E como fala em foco, fala em centramento, fala num certo silêncio da mente atribulada para que algo de maior, representado por Júpiter, algo de mais, algo de superior, transcendente, inspirado também, possa chegar. Então eu diria que numa primeira fase, ou numa primeira abordagem, esta lua nova, este ciclo mensal, traz uma mensagem muito clara de que precisamos de rever os nossos sistemas de atividade mental, a forma como pensamos, a forma como dirigimos os nossos pensamentos, se é que os dirigimos, porque tantas das vezes eles surgem como reflexo dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, das nossas dúvidas. E Sagitário é o signo da fé, é o signo da crença, é o signo da busca pela verdade, da busca pelo sentido. Mais do que isso, Sagitário é o signo sobre o qual nós buscamos encontrar o fio condutor que nos liga
à fonte da vida, que nos liga ao centro da criação, que nos liga ao nosso ser superior, que nos liga àquele lugar que nos permite viver verticalizados, viver na vertical, em vez de viver atulhado pelas dificuldades, assoberbado pelas vidas horizontais. Quando eu digo horizontal, eu estou a falar da nossa vida trivial comum, que não que não converge, ou que tantas das vezes não temos consciência que converge para um alinhamento e para uma verticalidade que nos convida a elevarmos-nos avante das nossas lutas diárias, dos nossos afazeres, das nossas conquistas diárias, da nossa necessidade de sobrevivência ou necessidade de segurança ou garantia de que aquilo que precisamos seja satisfeito. Então, quando eu vejo esta lua nova surgir em Sagitário, um, entre este eixo que nos fala dos processos de aprendizagem pela via de Gêmeos e dos processos do conhecimento e da sabedoria e da filosofia e dos valores maiores e da moral e da ética, representado por Sagitário, percebemos que precisamos de convergir o sentido da nossa vida e aquilo que fazemos trivialmente e comumente no nosso dia a dia, precisamos de fazer isto convergir para uma unidade, para um centro, para uma. Precisamos de apontar o foco da nossa jornada para que a verdade, que não é uma, é a verdade de cada um, não existe tal coisa como uma verdade absoluta, ou não sei se posso dizer por estas palavras que não existe, pelo menos para cada um de nós existe uma verdade própria, filtrada pelo nosso próprio Júpiter natal, filtrada pelos nossos próprios processos de crença, de valor, de verdade, de sentido, de ética, daquilo que moralmente é correto para cada um de nós. Isto é diferente e distinto, e isto está muito exacerbado nestes tempos que temos Júpiter a caminhar por Gêmeos, porque Gêmeos traz-nos a multiplicidade, traz-nos a diversidade, traz-nos todas as cores possíveis e imaginárias do mundo e da vida. Gêmeos é a multiplicidade das expressões possíveis da criação. E fala muitas línguas, e tem muitas cores, e tem muitas nuances, e tem muitas perspectivas. Claro que parciais, porque em Gêmeos ainda vivemos ou ainda temos de travar batalha, vou pôr entre aspas, com as nossas dualidades. Ainda estamos polarizados na divisão e na multiplicidade. Ainda estamos a tomar consciência de que muitos habitam em nós, como dizia Fernando Pessoa. E só quando nós podemos conceber que existem muitas expressões para uma mesma verdade e que cada um de nós transporta uma qualidade própria dessa natureza, dessa verdade, dessa crença, dessa forma única de expressar os dons e as bênçãos divinas, que também é uma representação daquilo que Júpiter representa. Júpiter é o planeta das bênçãos, ok? Mas também é o planeta do exagero, também é o planeta onde nós perdemos a noção do equilíbrio, porque uma das reflexões que vinha quando pensávamos nesta lunação é que nem sempre mais é melhor, nem sempre muito é bom, ok? Mais de uma coisa que não é positiva nas nossas vidas não é melhor. Mais do expandir e aumentar a carga de, sei lá, de pensamentos negativos na nossa vida não é bom, não é? Mais aumentar a nossa atividade mental que nos descentra e nos desequilibra e nos dispersa e nos tira o foco, não é bom. Então nem sempre mais é bom, ok? Então Júpiter tem o dom de expandir e de aumentar, é o maior planeta do nosso sistema solar, não é? Tem o dom de expandir e de aumentar e de aumentar, não me vem outra palavra, expandir a um máximo, não é? Tudo aquilo em que toca.
Então, de certa forma, é como se fosse, creio que é uma imagem bastante rica, é como se fosse o rei Midas, não é? Que ao tocar tudo aquilo que o rodeava, virava ouro pela sua vontade, não é? Ele desejou, ele intencionou que tudo aquilo que ele pudesse tocar virasse ouro. E de repente constata que os bens mais queridos, a sua filha, as coisas que ama, ele tocava e deixavam de ser humanas para virarem ouro. Então, de certa maneira, a reflexão de que precisamos de cuidar, precisamos de rever isto, porque também Júpiter está retrógrado. Aqueles que são os valores essenciais, primordiais, centrais, aquelas que são as verdades imutáveis, as verdades essenciais, que guiam, que conduzem, que estimulam, que animam, que ativam a nossa própria experiência, a nossa própria vida. E precisamos de que, creio eu, é aquilo que recebo deste nosso momento. Precisamos que a nossa mente, a nossa forma de viver, aquilo que dizemos, aquilo que comunicamos, a forma como nos relacionamos. Mercúrio representa os irmãos, Mercúrio representa os filhos, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos uns dos outros. A forma como nós nos relacionamos com aquilo que nos rodeia e que não é diferente daquilo que somos, precisa de convergir e precisa de ressoar e precisa de ter um elo de ligação com a verdade essencial que cada um transporta em si. E creio que estamos num momento de provas de fogo, por isso chamei a esta lunação provas de fogo, porque acredito eu que estes próximos tempos nos vão testar na nossa convicção, na nossa fé, na nossa verdade, por forma a que nós possamos convergir e alinhar o foco central da nossa jornada e da nossa caminhada para uma mesma direção, uma mesma, não me refiro que todos caminhamos para o mesmo lugar, embora estejamos todos a caminhar numa, numa direção, caminhos diferentes numa direção comum. Não me refiro que estejamos todos a fazer a mesma coisa, mas que estejamos todos a regressar ao centro, a regressar ao coração, a ativar o fogo dentro de nós. É a qualidade, é o elemento mais vibrante deste mapa, dos planetas neste mapa, é o elemento fogo. E o elemento fogo convida-nos a acender a chama dentro de nós, a ligarmos-nos com aquilo que nos anima, a ligar-nos com essa centelha divina que somos e a recordar o que aqui viemos fazer e a recordar que precisamos de ser, expressar e vibrar numa realidade una, numa essência una. Eu não posso andar a fazer algo na minha vida e dizer outra coisa diferente. Pensamentos e palavras e atos e emoções e sentir e vibração precisam convergir numa mesma direção, precisam convergir numa unidade, precisamos vibrar numa unidade essencial e ela precisa de ter um diálogo convergente, um diálogo afim, um diálogo uno. Eu não posso ter a mente num turbilhão e desfocada, quando aquilo que a verdade da minha essência me pede é que eu esteja a honrar isto que para mim é verdade. Eu estar a fazer uma coisa e dizer que sou outra, eu estar a afirmar uma verdade e na prática não a introduzo, não a represento, não a expresso. Eu preciso de ser eu, una, inteira, em tudo aquilo que faço, em todos os momentos do meu dia, na relação com tudo aquilo que eu toco à minha volta. É isto que eu intuo quando penso nesta oposição de Mercúrio e de Júpiter, e quando penso que ambos estão retrógrados, e quando penso que ambos estão retrógrados num eixo que nos convida a aprender e a abrir a mente e a abrir os corações e a abrirmos-nos à vida e ao outro de uma forma incondicional e que nos pede sintonização, foco e alinhamento com isto que é
o nosso fogo interior, a nossa centelha divina, o nosso propósito, a direção da nossa caminhada, aquilo que nos permite crescer e evoluir. É por isso que Júpiter expande tudo o que toca, porque ele é o planeta que coordena, comanda o nosso crescimento. Mas a ideia que me ocorre quando eu penso em Júpiter e em Sagitário é a ideia de uma expansão vertical, não é a ideia de um acumular e de um aumentar o que quer que seja da dimensão da vida prática, porque Gêmeos, desculpem, Sagitário e Júpiter, enquanto regente Sagitário, estão associados à casa 9. E a casa 9 é aquela que faz a fronteira, verdades à la Palice, com a casa 10, e no meio da qual nós temos aquilo que chamamos de meio do céu. E o meio do céu é o fio que nos liga à nossa evolução vertical, é o fio que nos conduz à nossa evolução vertical. E sempre reflito que Sagitário surge após o signo de Escorpião. E em Escorpião, esta lunação que estamos a terminar no momento da lua nova de Sagitário, Escorpião é o lugar onde nós vamos parar à forja divina. É o lugar onde nós somos postos à prova na natureza da nossa existência, presa às nossas dependências, presa aos nossos medos, às nossas paixões, aos nossos desejos, às nossas possessões, às nossas obsessões, às nossas prisões inconscientes, ao nosso lado instintivo animal. Quando penso em Sagitário, penso sempre que o que o representa, primeiro ele tem uma seta muito bem apontada, há um foco e uma direção, mas normalmente Sagitário é representado pela figura do centauro. E o centauro é uma figura mítica que nos fala de um ser metade animal, cavalo neste caso, e metade homem. Sagitário é para mim, naquilo que eu entendo e naquilo que eu recebo da simbologia astrológica, é para mim o signo que nos fala da necessidade de nós nos ligarmos e erguermos, de vencermos as provas daquilo que está representado no processo de Escorpião, que são as nossas sombras, e nos erguermos em direção à nossa natureza divina, sendo que a nossa experiência aqui neste plano é feita pela batalha constante e contínua entre a nossa natureza, eu vou dizer inferior, que podemos associar ao nosso lado animal, ao nosso lado ligado aos primórdios da existência e que nos conecta e que nos liga à natureza animal da vida, e o nosso lado divino, humano, que nos habita também e que puxa por nós para nos erguermos e para crescermos e para expandirmos acima da nossa imperfeição, acima da nossa pequenez, acima daquilo que nos mantém esquecidos e agarrados ao plano instintivo da vida, daquilo que nos mantém ignorantes que a vida é uma grande dança de bênçãos, apenas ocultas pela nossa ignorância, e é uma grande caminhada e um grande jorro de alegria e de abundância e de beleza que se mantém apenas oculta quando nós não transcendemos, quando nós não alquimizamos a nossa vida, a nossa caminhada e os nossos processos no signo de Escorpião. Então, de certa forma, quando aparece Sagitário, nós estamos todos a sair da caverna escura do Platão, a encontrar a direção do sol e da luz e do fogo e do calor e do entusiasmo e do estímulo. Mas esta luz, este fogo, este calor, este entusiasmo, esta alegria, nós não a encontramos se nós não nos rendermos, se nós não nos alquimizarmos, se nós não partirmos a pedra da nossa existência bruta
Quando eu digo bruta, é em estado bruto, em estado em estado bruto, ou seja, o diamante, antes de ser aperfeiçoado, o carvão, antes de ter sofrido a combustão e a pressão que o elevou a diamante. Então, de certa forma, se nós não nos dermos ao processo da morte, ao processo da transformação, ao processo da rendição, ao processo de nos ah, rendermos à nossa pequenez, como Hércules que se ajoelha, não é, aos pés da Hidra, se nós não nos rendermos nas nossas batalhas, e estas batalhas não são com a vida, não são com o exterior, não são com os problemas, não são com as contrariedades. Isso é só o espelho que nós precisamos de ter para nos devolver a nós próprios, para nos devolver à nossa vida interior, para nos devolver ao essencial. São pérolas disfarçadas de calhaus, são diamantes ocultos no carvão da terra. Então, quando chegamos a Sagitário, quando penso em Júpiter, quando penso na casa 9, penso que esta é a luz que nós encontramos, é o prémio que nós, é as bênçãos que nós recebemos, é o prémio que nós recebemos depois de passar as passas do Algarve, como se diz aqui em Portugal, depois de passar pelos processos profundos, escuros, sombrios, representados pelas águas de Escorpião, que nos ligam ainda muito à nossa natureza instintiva. E não importa, creio eu, o que sei eu, não sei nada, mas não importa o grau de consciência ou de evolução, nós sempre teremos provas para vencer. E quanto mais consciência e quanto mais sabedoria, e tudo isso é Sagitário, e quanto mais conhecimento e quanto mais elevação de consciência nós temos, maior a responsabilidade, maior a dificuldade da batalha, maior a exigência das provas que Deus coloca na nossa vida. Então, todos nós, humanidade, todos nós nas nossas vidas particulares e pequeninas, quando nos nossos quintaizinhos, todos nós estamos a ter oportunidade de fazer provas de fogo, de testar a nossa fé, de testar a nossa convicção. É como se, meus amores, nós estivéssemos prestes a sair para uma batalha e, por certo, talvez estejamos prestes a sair para uma conquista qualquer, estamos prestes a sair para uma viagem à descoberta, a desbravar novos caminhos, a desbravar novos rumos. E Deus precisa, a vida precisa, aquele de quem nada pode ser dito precisa de saber com quem conta. E então os testes da verdade, os testes da capacidade de defendermos este ideal, esta verdade, este fogo, os testes que nos põem à prova neste sentido de perceber se estamos dispostos ou não a cumprir a jornada, independentemente daquilo que chegue como experiência, a honrar os dons da luz, a honrar os dons do fogo e a honrar a centelha divina que somos e que temos por missão fazer cumprir nesta nossa caminhada. Quando eu penso nisto tudo, e perdoem-me a intensidade, mas é urgente dizer as palavras com esta qualidade e com esta profundidade, e, e faz parte de mim, faz parte da minha assinatura energética transportá-las assim, com tudo isto que eu sou ou não capaz de veicular. Mas quando eu penso nestas provas de fogo, nestes testes, neste estar a ser posto à prova na convicção, nos valores, na verdade, na capacidade de continuar a acreditar, na fé, naquilo que anima cada um de nós a dar o passo seguinte neste movimento de crescimento, de evolução e de verticalidade e de verticalização das nossas vidas, eu penso neste amoroso trígono de fogo que nós temos marcado por esta lua nova, que se forma entre a lua nova, a lua conjunta ao Sol, o Marte em Leão, que em breve também vai fazer uma retrogradação muito significativa, ou seja, vamos ter que rever também as nossas
a direção, a batalha, novamente a direção, não é? Marte é o instrumento de desbravar caminho, rege precisamente Carneiro, o signo do início, do princípio, do começo da jornada, e rege Escorpião, os processos profundos da transformação e da necessidade de transcender a natureza do desejo, da personalidade e honrar o poder da vontade da alma. Então, Marte que está em Leão, o signo regido pelo Sol, o Sol que está em Sagitário, a pedir-nos que possamos abrir os nossos horizontes, que possamos ativar o fogo da nossa vida, que possamos sintonizar-nos com os processos que nos estão a querer fazer crescer e expandir e elevar para a nossa nova etapa de evolução que se está a materializar nas nossas vidas. E este trígono vai juntar ou vai fazer o grande triângulo com a perninha do nódulo norte que está em Carneiro, onde temos também o Quiron. Então, quando eu penso que temos este lindo trígono de fogo e que, bom, que ele é formado pelo planeta que nos fala dos processos de tomada de consciência, o Sol, mas que também nos fala do nosso propósito, que nos fala da vitalidade, da energia, da qualidade do ser que somos, do propósito que aqui viemos fazer. Isto tudo é o Sol na astrologia, pelo menos na astrologia da personalidade. Então, de certa forma, o Sol em trígono com Marte, a dizer, a abrir uma via de oportunidade, a abrir uma via de facilidade para as nossas conquistas de existência, de ser, de honrar o que somos, e a outra parte do trígono, do grande triângulo de fogo que temos, não é? Que vem para o nódulo norte em Carneiro, regido também por Marte, então não é tão significativo, regido também por Marte e que nos traz os últimos momentos de um caminho que tem sido longo, praticamente 1 ano e meio. Começámos este caminho de evolução para Carneiro pelo verão de 2023. Vamos mudar o signo do ponto do nódulo norte, vamos mudar de signo, de eixo de evolução no início do próximo ano, 2025. Então, este nódulo norte vai passar para o signo de Peixes e vai encontrar Neptuno na sua caminhada, e o nódulo sul vai passar para o signo de Virgem. Ok? Então, nós estamos a mudar de eixo evolutivo, estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos momentos deste processo que temos vindo a testar no qual temos vindo a ter testes, e que é um processo que nos devolve ou que nos remete à necessidade de nós nos individuarmos, de nós nos conhecermos como guerreiros de luz, a caminhar uma batalha, uma jornada, um caminho pelos nossos próprios esforços, em cima dos nossos próprios pés, com as nossas próprias ferramentas, com a qualidade do ser que somos, de forma individual, de forma única, de forma, digo individual, porque Carneiro se opõe à balança, e em balança nós estamos presos nos acordes, presos naquilo que é suposto ser, e em Carneiro o tem que ser, tem muita força, e temos que nos fazer à vida, e temos que fazer por nós. E quando eu digo fazer por nós, não apelo ao lado egoístico da existência, apelo ao lado que nos diz que temos que fazer a nossa parte. Então são os últimos 4 grauzinhos que nós temos de nódulo norte em Carneiro, e neste trígono de fogo nós percebemos a ativação e a necessidade, ou seja, isto é como se fosse um sinal verde que está aqui neste mapa de lunação, a dizer-nos que se nós alinharmos os nossos processos de consciência, se aquilo pelo qual estamos a lutar e estamos a travar as nossas batalhas, e o que estamos a conquistar e onde estamos a investir as nossas iniciativas, a forma como saímos para a vida. Marte é o planeta que está sempre presente quando nós saímos de casa, quando nós saímos para a vida, quando nós fazemos algo que parte de nós próprios, que parte de dentro de nós.
Um Marte em Leão está a ganhar coragem para ser quem é, ou está a desenvolver competências para honrar as qualidades do fogo de Leão, que é o fogo da identidade, é o fogo da centelha divina. E em alinhamento de trígono, de triângulo, grande triângulo de fogo com o nó de norte, então nós sabemos que isto é aquilo que nos permite o crescimento, trazer o sol da consciência, trazer o Marte iluminado, o guerreiro de fogo, o guerreiro da luz, para o nódulo norte em Carneiro, para ter a coragem de avançar os próximos passos do novo, da nova jornada, do novo caminho que estamos a começar. E quem se liga ao estudo da astrologia e, de certa forma, acompanha esta linguagem, já ouviu dizer ou já sabe, por certo, que na próxima primavera nós temos, ao redor da próxima primavera, não vou ser preciosa e trazer aqui as datas porque não as tenho de cabeça, e isto não se trata de trazer, não são datas que nos interessam, são movimentos energéticos, são correntes de energia. Nós temos na próxima primavera o ingresso de Neptuno em Carneiro e o primeiro de Saturno e depois o de Neptuno, não importa, eles vão entrar os dois, ainda que temporariamente, no signo de Carneiro. Então nós temos efetivamente um novo caminho para caminhar e estamos a fazer provas de fogo para que possamos provar à vida, se é que há alguma coisa para provar, é só força de palavras, para que possamos provar à vida que estamos equipados e que estamos prontos e que estamos centrados e que sabemos muito bem a direção daquilo que queremos honrar e que queremos criar e que queremos expressar com o nosso passo, com a nossa caminhada, com aquilo que acrescentamos à vida. Então, estas provas de fogo, para mim, ligam-se muito com a necessidade de nós termos que alinhar os ponteiros dentro de nós, convergir das extremidades para o centro, convergir daquilo que nos liga ou daquilo que nos tem mantido na dualidade, na divisão, na dúvida, na confusão, para um lugar que dentro de nós não tem dúvidas e sabe porque sabe, não a partir da mente, mas a partir da vibração, da qualidade, da pureza da existência, que sabe a qualidade dos passos que quer caminhar na vida. E essa qualidade não se prende de forma alguma com aquilo que nos é trazido da vida externa, da vida exterior, com aquilo que acontece no teatro da vida exterior, tem a ver com a qualidade daquilo que acontece na vida interior ou dentro de cada um de nós. Então, não é porque está fora assim que eu sou assim, é porque eu estou assim dentro, é porque eu sou assim dentro, que eu vou levar de mim, que eu vou levar da minha qualidade, que eu vou levar da minha natureza, que eu vou levar de tudo aquilo que me habita para fora, para os outros, para o mundo. E é tão lindo quando nós falamos nestes tons e de repente se faz presente que outra das intensas e grandes oposições que nós temos marcada nestes céus, que se calhar já ouviram falar dela. Por certo que sim, porque agora fala-se muito astrologuês, há muita gente a falar astrologuês, o que é muito bom, mas nós precisamos que a astrologia seja veículo não só de palavras, não só de ativações mentais, não só de estímulos mercurianos. Não é Mercúrio que rege a astrologia, é Urano. E Urano é a mente superior, é a mente conectada, é a mente elevada, é a mente ligada ao nosso ser superior. Então, não é com estimulações e ativações mentais pequeninas que nós crescemos na nossa jornada. Então, eu estava a dizer que outra das oposições significativas, importantíssimas e que se vai voltar a formar, porque Marte vai voltar a ficar retrógrado e Plutão depois também há de ficar novamente, mas particularmente nos próximos meses nós vamos ter mais duas ativações desta oposição. Falo precisamente da oposição de Plutão em Aquário, que neste momento faz oposição já um bocadinho larga com Marte em Leão, ou seja, Plutão
aqui, tenho que apontar porque alguns de vós não conhecem os símbolos, e Marte em Leão, então eles estão opostos com 5 grauzinhos de diferença, mas porque Marte vai retrogradar e vai chegar ao signo de Caranguejo, nós vamos ter, e depois há de voltar a entrar em Leão, nós vamos ter esta ativação a acontecer em mais 2 momentos. Tivemos uma recentemente e vamos ter a acontecer em mais 2 momentos. E quando eu penso nesta ativação, eu estava-vos a falar daquilo que nós transportamos para o mundo e para os outros, daquilo que criamos com a nossa passagem no mundo, da impressão digital que deixamos no mundo, do ar que devolvemos ao mundo. Que qualidade é esta que nós deixamos sair para fora de nós a cada expiração? É a qualidade que tínhamos dentro do nosso coração e do nosso ser quando trouxemos a inspiração anterior. E isto é a vida, é assim que a vida se cria. Trazemos de fora, do ar, para dentro, impregnamos esse ar com a qualidade do nosso ser e devolvemos-lo fora. E assim acontece com todos os processos da vida. Pensamos, expressamos, trazemos para fora e contaminamos com as nossas palavras, contaminamos com o nosso olhar, contaminamos com a nossa vibração, contaminamos com o nosso silêncio, contaminamos. E precisamos de ter consciência que contaminamos. E precisamos de perceber que essa contaminação pode ter a qualidade que nós escolhermos acrescentar à vida. Então, quando pensa em Plutão em Aquário, que acabou de ingressar agora a 20 de novembro ou 21 de novembro, e que vai estar lá, já sem sair para Capricórnio, já sem regressar a Capricórnio, que vai estar em Aquário pelos próximos 20 anos, e percebemos que este início de ciclo acontece com uma oposição de Marte, um Marte em Leão, um Marte que tem que estar centrado nas qualidades da consciência e não centrado no umbiguinho e na satisfação do ego, porque Leão, tudo tem 2 lados nesta nossa experiência e nós caminhamos para a unidade, nós caminhamos para a integração, nós caminhamos para ter a consciência que somos uma unidade com tudo. E Leão é o signo que não nos fala só da consciência, dos processos de criação, não nos fala só da luz, não nos fala só da alegria, não nos fala só de qualidades prazerosas. Leão também nos fala do excesso disso, que é a perdição no ego, na necessidade de ser especial, na necessidade de nos servirmos a nós próprios, na necessidade de ter as nossas atenções e as nossas necessidades satisfeitas primeiro, me, ok? Leão também nos fala desta qualidade, desta natureza egoica, tantas das vezes que achamos que já alargamos e já deixamos para trás, não é? E que já não temos ego, e quanto mais achamos que não o temos, mais ele se expressa e se mostra através dos nossos atos e das nossas palavras e daquilo que somos. Então, quantas das vezes não reconhecemos no outro que não tem consciência nenhuma de que o seu ego está a dar bandeira e aquilo que vemos, isto principalmente nos âmbitos da espiritualidade, muitas das vezes acontece, achamos que já demos passos muito largos, que já conquistamos muita consciência, e por certo sim, mas esquecemos de vigiar, isto a que podemos chamar o ego, e que é tão importante, costumo dizer, e não só, já ouvi também muitas vezes para dizer, é porque já recordei e aprendi com alguém também, que o ego, um ego para estar sossegadinho, eu para poder abrir mão, eu para poder largar a minha necessidade de ser especial, a minha necessidade de ser o centro das atenções, eu preciso de estar nutrido, eu preciso de ter esse ego satisfeito. Faz-me lembrar a história ou a imagem
trazida pelo nosso irmão, que conta a história de alguém que quer meditar, mas tem um gatinho sempre a pedir a saqueta, não é? E está a combater a necessidade de dar atenção ao gato e a tentar silenciar e centrar na sua meditação, enquanto o gato, que é a personalidade nesta história, está desesperado a pedir a saqueta. Então, nós precisamos para ter paz, para fazer o caminho, nós precisamos de dar a saqueta ao gatinho. Ele fica satisfeito e nós podemos meditar à vontade. Então, de certa forma, em Leão, nós não estamos só a encontrar as qualidades da consciência, nós estamos também a degladiar-nos, digamos assim, com as nossas batalhas egoicas e que tantas das vezes estão inconscientes. Porque se Leão é o signo da consciência, eu para encontrar a luz, eu para ver espelhado, eu para reconhecer, eu tenho que estar a receber também de um lugar de inconsciência para a poder iluminar, para a poder identificar. Então, em Leão eu também tenho esta dualidade, eu também tenho esta dicotomia entre o processo de encontrar espaço, direito, lugar, qualidade para ser tudo o que sou, em dar-me a permissão para ser tudo o que sou, mas eu também me degladio com a necessidade, às vezes não atendida e às vezes sufocada antes do tempo, de ser especial, de perceber que sou especial. Eu costumo dizer que em Leão é o signo onde nós estamos a encontrar, a reconhecermos, a descobrirmos como centelha divina, como partículas divinas, como um mini-mi feito à imagem e semelhança de Deus, um mini-Deus na experiência. E quando eu não sou capaz de me reconhecer como um mini-Deus, eu muitas das vezes ando a tentar apequenar-me para que não me vejam, porque não lido bem, não tenho segurança em ser quem sou, não lido bem com aquilo que sou, então tento me esconder, tento me ocultar, não me dou espaço nem direito de ser, ou então ocupo espaço em demasia, sou o centro das atenções, não deixo ninguém falar, não dou espaço a mais ninguém, porque preciso de ser reconhecido, visto, aprovado, apreciado pelos outros. Quando temos Plutão a ativar ali Aquário, nós vamos ter provas e testes disto. Nós vamos ter testes nas nossas vidas e coletiva e globalmente nós vamos estar a ser chamados, por um lado, a acordar a luz dentro de nós, a reconhecer que Deus habita dentro de nós e através de nós, é através de nós que Deus constrói a sua obra na vida, na expressão prática, no dia a dia, na vida da matéria, é através de cada Deus em miniatura que Deus, a fonte da criação, constrói a sua obra na Terra. E ao termos Plutão em Aquário, nós, por um lado, estamos a ser chamados, cada um de nós, a acrescentar as suas qualidades e os seus dons à existência, à vida, à humanidade. Aquário é o signo que nos fala que somos todos irmãos, que deveríamos todos estar a viver uma experiência em igualdade, liberdade e fraternidade. E quando penso nisto, claro que evoco as imagens que tenho deste mundo em que vivemos e percebo que isto não é a qualidade que habita o centro da grande maioria da massa humana. Porque se fosse, não tínhamos os espelhos que temos. E não nos cabe a nós criticar, porque não é com a crítica, não é com o julgamento que nós crescemos. Pelo contrário, cabe-nos a nós perceber que o que está fora é igual ao que está dentro, o que está acima é igual ao que está abaixo. O que está dentro é igual ao que está fora, o que está fora é igual ao que está dentro. Então, qual é a tarefa destes tempos? É fazeres a melhor obra
a mais luminosa obra, a mais luminosa criação e construção com o teu próprio ser e trazeres dessa qualidade, dessa vibração, dessa existência, trazeres isso à vida do coletivo, que não é outra coisa que não a vida do individual. Então, nós somos um e somos um com tudo. E eu creio que esta é a nova batalha que nós temos para travar. E quando vejo Marte e Plutão opostos no signo, no eixo da identidade individual e da identidade coletiva, do ser individual, da criação individual e da criação coletiva, quando eu vejo esta oposição, primeiro eu penso em Escorpião, que é aquele processo todo que eu vos estava a trazer, das grandes transformações e de estarmos na forja divina. Eu penso no processo de lapidação e a alquimia do chumbo que temos em nós próprios, no ouro que também temos em nós próprios, mas que desconhecemos ou que estamos a recordar que temos. Eu penso automaticamente que o novo mundo, a nova humanidade, faz-se, constrói-se, realiza-se, acontece, a Terra, a partir da qualidade essencial e da natureza essencial de cada um dos corações que habita esta Terra e da qualidade dos passos e do caminhar de cada um dos corações que habita esta Terra. Leão é o signo do coração. Aquário é o lugar onde todos os corações convergem numa, eu ia dizer numa só voz, mas isto pode vos levar em equívoco, porque não queremos todos ser, não queremos todos. Precisamos de acrescentar a nossa individualidade ao coletivo. Em Aquário, um dos perigos, como eu dizia há pouco no encontro, que já não me recordo bem onde, o grande perigo é que nós nos formatemos de tal forma que a nossa natureza individual, a nossa. Aquário é um signo impessoal, Leão é um signo de impressão digital, de qualidade única que cada um, cada ser humano, cada coração que habita este plano transporta em si. Nós não queremos que os corações sejam todos iguais em Aquário. Não, nós queremos que a individualidade, o lado único, o lado criador único de cada coração e de cada alma encarnada neste agora, acrescente os seus dons ao grande, à grande rede aquariana, à grande massa humana. Nós queremos que todos possam ter a confiança, a segurança, a qualidade, a consciência para ser exatamente tudo aquilo que são e que somos, para que todos estes dons possam enriquecer a grande massa coletiva. Então, já me estiquei um bocadinho aqui nesta, mas isto é tão importante e eu não sei dizê-lo de outra maneira, a não ser desta maneira intensa e talvez exagerada, mas que acreditamos que possa recordar-nos e que possa despertar-nos a todos para para termos a coragem de dar os passos e de caminharmos na direção daquilo que aqui estamos a fazer. Há muitos aspectos nesta alunação, mas outro aspecto que eu queria elucidar é que nós temos nesta mandala, neste mapa de estradas, nesta bússola astrológica, neste mapa de simbologia, nós temos também uma coisa que astrologicamente chamamos uma quadratura em T. Esta quadratura em T é formada por Saturno, em Peixes, Júpiter, em Gêmeos, e o Sol e a Lua em Sagitário. E mais uma vez, isto não vai ser diferente. Cada aspecto, eu quando falo genericamente, eu estou a falar do processo completo, porque cada aspecto só reforça, ou cada nuance deste
símbolo, deste céu que traz o símbolo para este novo mês, só complementa então a mensagem. Então, de certa forma, Júpiter em Gêmeos, o perigo de nós nos perdermos na nossa verdade, ou de nós nos desfocarmos, ou de nós nos. ah, Quase que vem a palavra diluir, não é? O perigo de nós nos dispersarmos e desfocarmos daquilo que é essencial. Okay? Por isso a revisão de Mercúrio de Júpiter também no signo de Mercúrio, num dos signos de Mercúrio que é Gêmeos. Por outro lado, a necessidade do Sol e da Lua. Ficou uma ideia que queria trazer, ficou presa ali atrás e não chegou a este lado, já lá vamos. O Sol e a Lua, o lado consciente e o lado inconsciente, o criador e o receptor, unidos no signo de Sagitário, a precisarem de se abrir e de serem receptivos e de se alinharem com esta com este fogo que nos está a ser dispensado, com esta qualidade que nos está a ser dispensada pelos céus agora, ou seja, como se tivéssemos que puxar de Júpiter, de Gêmeos para Sagitário, e de certa maneira, quando penso na oposição do Mercúrio e do Júpiter, é nisso que eu penso, é como se nós tivéssemos que encontrar um meio caminho entre aquilo que é representado por Gêmeos e aquilo que é representado por Sagitário. Mas quem está nesta quadratura também e faz o ponto fulcral desta quadratura em T é Saturno. Saturno que está em Peixes e que virou direto há poucos dias, há pouco tempo, no mês de novembro. Saturno virou direto depois de ter estado retrógrado desde junho, creio eu, desde o verão, mais ou menos, uma retrogradação profunda. Saturno já vinha aqui a 19 ou 20 ou 20 e qualquer coisa, ou 21 ou 22 de peixes e retrogradou quase até ao primeiro decanato. Então, este Saturno, que de uma forma muito simplista e de uma forma muito parca, porque é impossível traduzir estes símbolos em meia dúzia de minutos, ou que seja uma hora ou pouco mais, não é? Nós podemos estar dias a falar daquilo que se representa com o trânsito de Saturno por Peixe, então não há como traduzi-lo em meia dúzia de palavras, é sempre redutor, limitador e injusto perante aquilo que é representado por este símbolo de Saturno em Peixes. Mas quando eu vejo Saturno em Peixes, não só me ocorre que nós estamos a finalizar um processo, um grande processo, que podemos reportar para a última vez que Saturno esteve em Carneiro e iniciou qualquer coisa, mas estamos também a precisar de nos firmar, porque Saturno pede que nós consolidemos as nossas bases, que nós construamos os nossos alicerces, que nós assumamos compromissos, que nós nos responsabilizemos, que nós possamos cumprir com com os desígnios da vida, com aquilo que aqui viemos fazer, com aquilo que temos que honrar na nossa jornada. E quando eu penso em Saturno, em Peixes, eu penso em honrar o propósito da nossa alma, eu penso em honrar o propósito de estarmos a fazer uma caminhada na Terra, eu penso em honrar aquilo que viemos fazer com a nossa passagem por aqui. Então eu penso que Saturno em Peixes nos ativa a necessidade de nós firmarmos, por um lado, de permitirmos que o velho ciclo e a velha vida e o passado e a velha história se dilua e desfaça, porque se prepara para ser começado a escrever uma nova história, há um novo livro com páginas em branco à espera de começar a ser escrito e começa a ser escrito na próxima primavera. Então, de certa forma, quando eu penso em Saturno no signo de Peixe, eu penso que não só aquilo que foi está a deixar de ser, como há um grito muito urgente desta fase, desta época das nossas vidas, destes anos, para que nós nos
firmemos e construamos os alicerces da nossa vida baseados naquilo que verdadeiramente é essencial e tem qualidade e naquilo que verdadeiramente serve algo maior que nós próprios, serve a vida toda, serve a unidade, serve o grande cosmos, serve a grande vida. Então, é a minha forma de ver isto, é contaminado pelo aquilo em que eu acredito, sempre será. Nós não conseguimos expressar outra coisa senão aquilo que temos dentro e senão aquilo que somos dentro. Então, claro que está limitado e condicionado pela pequenez da minha forma de ver as coisas, pela pequenez daquilo que eu consigo traduzir, trair, não é? Bom, daquilo que eu consigo traduzir do grande oceano de informação que nos é dito pelos céus, pelo mapa astrológico. Não creio, não creio que seja possível nós trazermos tudo aquilo que está simbolizado num céu, num mapa, para a palavra concreta, para a palavra falada, para. Não creio que seja possível traduzir tudo, porque, primeiro, nós estamos a fazer uma experiência dual, então nós não temos uma visão, não temos uma abordagem una de tudo o que é a existência. Vemos partes, não é? Cada vez que eu olho numa perspectiva, eu estou a ignorar a outra. Cada vez que eu estou num ponto desta grande circunferência, eu estou oposta ao outro ponto. Então, eu não tenho uma visão 3D, eu não tenho uma observação que me permita ver a totalidade. Não é? Eu posso me esforçar para ser cada vez mais una, cada vez mais inteira, cada vez mais presente e consciente, mas não tenho como traduzir tudo, porque eu estou a ver a partir de uma perspectiva, eu estou a olhar para os céus a partir da perspectiva da Terra. Então isto não tem como ser a verdade. Isto é a verdade deste piolho aqui, a olhar para os céus e a tentar trazer algo deles para o meu lugar aqui encarnado na Terra a partir deste ponto geográfico, porque até isso é condicionado, até o ascendente deste céu que nós estamos a observar está condicionado pelo lugar geográfico onde eu estou. Então, não tem como isto ser a verdade absoluta. Isto é uma parcela da verdade, ou uma parte da verdade. Esperemos nós, não é? Se tudo correr bem, se estivermos a receber no lugar certo, que eu creio que estamos e acredito que estamos, senão não estávamos aqui sentados e não estávamos aqui a partilhar-nos convosco ou connosco. Então, de certa forma, isto tudo converge numa mesma afirmação, numa mesma direção, que é aquela de que os caminhos estão-se a estreitar, os tempos estão a apertar com os discípulos da luz, estão a apertar com cada um de nós para que nós possamos reconhecer, afinar, selecionar não é uma boa palavra, eleger aquilo porque vale a pena viver e morrer, aquilo porque vale a pena continuar a caminhar, aquilo porque vale a pena estar aqui e que possamos convergir em todas as expressões da nossa existência. Vou interromper o compartilhamento de tela. Em todas as expressões da nossa expressão, da nossa vivência, que possamos convergir de forma inequívoca, de forma absoluta, de forma confiante, de forma sem dúvidas, que possamos convergir em todos os movimentos da nossa vida com aquilo que é a verdade essencial que habita cada um de nós. Ficou aqui uma coisa pendurada, já interrompi o mapa, mas não faz mal, vou-vos trazer, estava-me a preparar para fazer o encerramento desta nossa sessão. O que ficou aqui pendurado é referente à retrogradação de Marte, Marte que vai retrogradar precisamente entre Leão
e Caranguejo, precisamente os dois signos que são regidos pela Lua e pelo Sol. Caranguejo é regido pela Lua, Leão é regido pelo Sol. Nós estamos aqui nesta experiência terrena, e, à luz daquilo que são os ensinamentos astrológicos, vamos dizer, primeiro, envolvidos e abraçados no processo de integrar Lua e Sol, de integrar alma e espírito, de integrar inconsciente Lua com o consciente, de integrar a forma Lua com o espírito Sol, de integrar as nossas polaridades, de fazer convergir o feminino e o masculino, de criar pontes, de criar ligações, de criar unidade, ok? Então, de certa forma, quando eu penso em Marte, e penso em Marte como o planeta que está associado à nossa ação no mundo, ação na vida, iniciativa, aquilo que desejamos, mas também aquilo que queremos conquistar, os caminhos que desbravamos, aquilo que trazemos de dentro. Pensem no sistema solar. Nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra. Marte é o primeiro planeta que surge além da Terra. Marte é o impulso para fora, é aquele que nos impulsiona para uma nova jornada, uma nova conquista, uma nova aventura, uma nova viagem, um novo caminho, escrever um livro, fazer algo de novo. E quando vejo que Marte vai retrogradar, e este processo de retrogradação vai nos acompanhar até à próxima primavera também, porque apesar dele ficar direto, já não sei, fevereiro, coisa que valha, não importa, fica direto no finais de janeiro, meios de fevereiro, apesar dele ficar direto em Caranguejo, ele vai demorar até maio, creio eu, até maio, não sei o dia, não me recordo o dia, para ultrapassar a sua zona de sombra, ou seja, para voltar a percorrer novos graus do zodíaco. Então ele vai retrogradar entre o signo onde estamos. Leão é um signo fixo, é um signo de fogo, onde estamos, de certa forma, a ancorar e a manter, a conservar, a ativar de forma, não me vêm as palavras, de forma sem dúvida absoluta, sem pôr em causa, sem duvidar. Estamos a ativar o fogo interior dentro de nós e a acordar a consciência em Leão, e em Caranguejo nós estamos a construir as nossas bases, as nossas raízes emocionais. É um signo cardial de água, onde nós estamos pela primeira vez, simbolicamente no zodíaco. Caranguejo traz a dimensão das águas, então é a natureza do sentir, do pertencer e do desenvolver um senso de segurança para existir, para sentir, para me ligar, para me conectar com o mundo das emoções. E Leão, o signo ou a qualidade que nos traz os processos então da consciencialização e da ativação do fogo interior, da chama divina que habita em nós, da criança interior em nós, do ponto essencial, do ponto divino que temos dentro de nós. Então, Marte, que é o planeta da investida, da ação, da iniciativa, da conquista, da batalha, é a nossa espada de luz para conquistar o mundo e para acrescentar o mundo. Este Marte vai estar a ter que rever a sua ação, o seu movimento para fora, a sua agressividade, a sua competição, a sua violência, porque Marte também, um Marte desgarrado é violento, e o Marte só é violento quando não está a servir um propósito construtivo, um propósito de ligado com o fogo, não é? Marte torna-se violento quando está no modo instintivo de Escorpião, quando está no modo visceral, no modo que luta pelo poder, luta pela posse, luta pelo de ter poder sobre o quê? Não é? Porque já cá estava tudo quando nós cá chegámos e fica cá tudo quando a gente for embora. Então, lutar pelo quê? Para possuir o quê? Possuímos a nós próprios e mal.
Por isso precisamos de rever a qualidade e a natureza instintiva e consciente das nossas ações no mundo. Então, foi esta ponta solta que ficou presa ali atrás, quando eu falei da oposição de Plutão e de Marte, e falei, de certa forma, deste processo de retrogradação que vai abraçar os 6 primeiros graus de Leão, e já não me recordo bem quantos de Caranguejo, mas muito mais graus de Caranguejo do que de Leão. Qualquer um pode consultar isto nas efemérides online, e se tiverem dúvidas e quiserem os dados com rigor, podem me mandar um e-mail, podem mandar uma mensagem, podem comunicar, e eu terei todo o gosto e todo o prazer, ao meu tempo também, de vos fazer chegar esta informação. Então, meus amores, com isto, com esta mensagem intensa, com a lua em Escorpião hoje, não é? Vocês, pensamos nós que foi ao acaso que escolhemos este dia. Eu escolhi por conveniência pessoal, porque o marido faz aniversário na lua nova. E então amanhã é um dia de preparação. Mas quando olhei para os céus de cima hoje e percebi que a lua estava em Escorpião a ativar a minha conjunção Urano-Vênus, eu percebi que havia qualquer coisa para dizerem através de mim. Então não tive dúvidas que era sexta-feira que tínhamos que nos encontrar, ainda que nós estejamos nesta antecedência toda em relação à lua nova. De qualquer forma, dá muito tempo para nós refletirmos sobre tudo isto, dá muito tempo para nós fazermos a nossa listinha de metas e objetivos para esta lunação, e quando eu digo listinha, eu não estou a falar de metas da mente. Mercúrio está em Sagitário, tem que ter fogo, tem que ter qualidade, tem que ter alegria, tem que ter o princípio semente da alegria, em nós sentirmos que nos estamos a cumprir. Eu digo da felicidade, eu sempre digo isto. Para mim, na minha miopiazinha e naquilo que não sei nada, não é? Mas naquilo que intuo dos meus processos, a felicidade é esta qualidade que nós encontramos na vida, não porque a vidinha está toda arrumadinha e conforme, não porque tudo está ao nosso belo prazer, mas porque nós sentimos que estamos a cumprir e a honrar e a ser e a existir nos nossos próprios termos, a ser tudo o que somos. A felicidade é algo que nós sentimos porque estamos a ser tudo o que somos. E para sermos tudo o que somos, temos 12 batalhas para travar, 6 eixos para integrar, muita consciência para iluminar, muitos passos para dar, então que não nos falte a fé, o foco, a coragem, o amor por nós, pela vida e por toda a existência, para nos cumprirmos e para nos honrarmos nesta nossa jornada. Meus queridos, eu agradeço tanto a qualidade da vossa presença, do vosso estar, daquilo que através de nós e de vós e de todos nós que somos um, pôde chegar até nós, que nos inspire e que nos embale. Antes de terminarmos, e porque já passei os minutos da hora, mas a mensagem era intensa e eu permiti-me estender, termino com o miminho da cartinha que gostamos de fazer sair ou que gostamos de trazer para o encerramento destes nossos encontros, ou que começou a ser um hábito, que também é coisa de caranguejo, é nós criarmos hábitos, não é? Começou a ser um hábito nos finais destas sessões. Então vou pedir aos céus que guiem a minha mãozinha e que tiremos uma mensagem que nos possa inspirar ou completar ou ajudar a compreender ainda um pouco melhor a mensagem que acabamos de receber. Uau! Eu digo sempre isto, não é? Sou tendenciosa. Então, olhem, a carta que nos sai chama-se a Conclusão e tem uma serpente. Como é que se diz? Ouroboros é a serpente. Eu não sei estas coisas bem, as palavras. Acho que é assim, a serpente que morde a sua própria cauda. Então, é a carta que sai para este nosso encontro e que eu vou de forma imperfeita tentar ler aqui do meu espanholito, que não é nenhum, mas que com a ajuda dos céus acabo por sempre conseguir traduzir, ou pelo menos na grande maioria das vezes. Então, o significado deste símbolo que nos chega e que é a carta 9, e não vos disse o número, é muito giro, é o 9,
e 9 é o número do signo de Sagitário, e 9 é a casa associada no horóscopo natural a Sagitário, e 9 é o fim de ciclo na numerologia, a partir do qual, a partir daí, todos os números são compostos. Então é mesmo uma conclusão. Vamos ver qual é a mensagem que está aqui no livrinho. Então, todas as coisas têm um começo, um desenvolvimento e um final. Esta é a natureza da vida, a semente, a flor e o fruto, e todas as relações humanas, e de todas as relações humanas, ok? A conclusão sugere a plenitude do momento e a necessidade de transformar uma antiga forma numa nova forma. A interpretação desta carta diz-nos: terminou um ciclo e não terminou um ciclo e não conhecerá nem crescimento nem benefício agarrando-se a ele. No âmbito das relações, é hora de honrar aquilo que foi e de encontrar uma nova forma para o futuro. No que se refere àquilo que criou, que realizou, é hora de, não sei traduzir isto, já uma vez isto nos saiu, é hora de almacenar la cosecha. Parece-me que é hora de arrumar as botas, qualquer coisa assim do género. Ok, é hora de dar por finalizado. Se quiserem depois vão, eu posso pôr também no e-mail depois o texto para vocês traduzirem. A conclusão é um momento de celebração, é o final do verão, quando o fruto está maduro. Então, meus amores, acho que só o símbolo da carta já nos daria para entender o que podia ter ficado dito mais ao de leve nesta nossa sessão, mas só a imagem nos diz que nós estamos mesmo a encerrar este capítulo da vida, da grande vida e das nossas vidas pequeninas, que estamos a ter que deixar a casa do Pai sem olhar para trás e fazermos a estrada e fazermos o nosso caminho e irmos pelos nossos próprios pés e pela nossa própria consciência, coração, existência, criar junto com todos os outros este novo mundo que tanto ansiamos ver na Terra, ou tanto ansiamos experienciar na Terra, independentemente das lutas e das batalhas individuais de cada um e daquilo que fora esteja a acontecer, precisamos de levar a chama acesa e precisamos de nos recordar porque aqui estamos e qual é a qualidade do nosso caminhar e do nosso existir. Obrigada, meus amores, um grande bem-aja. Obrigada, querida Anabela. Obrigada, querida Lúcia. O gatinho da Anabela é lindíssimo e sempre temos gatinhos nas nossas sessões. Eu não tenho porque fechei a porta à minha, porque senão ela não me deixava falar convosco. Gosto muito de todos vós. É um prazer imenso podermos sentar aqui nestes momentos. É uma alegria profunda, tremenda. Poder partilhar isto convosco e comigo própria também, porque isto, vocês sabem, estes pensamentos e estas palavras e a maneira como isto flui, acontece porque somos um e estamos todos aqui a trazer de nós para o grupo. Então precisamos de nos inspirar aqui uns com os outros e de levar a nossa semente para a vida, para fora, para os outros, para a jornada que temos que caminhar enquanto humanidade. Então, meus amores, é uma bênção enorme, enorme, enorme. Todos nós estamos a inspirar este novo mundo. Não se esqueçam, não se percam, não se confundam, agarrem o essencial, lidamos com os contratempos, com as coisinhas que tentam nos tirar do centro, mas seguimos jornada firmes e irtes e convictos e verticais acima de tudo. Um grande beijo, mil bênçãos, encontramos-nos em breve, não sei quando, porque ando sempre a fazer promessas, quando houver sinal verde, eu vou-vos desafiando e vamos convergindo. Um grande beijo, uma feliz lua nova para todos, felizes criações e
que demos espaço a este nosso ser e à obra que tem que chegar através de nós a este plano. Mil bênçãos e até já. Um grande beijo.